Recentemente, um amigo meu veio me perguntar como eu fazia para conseguir ir treinar, mesmo nos dias onde eu tinha muita demanda no meu trabalho. E eu falei para ele, Vinícius, vou até citar o nome dele aqui, eu faço isso, né, hoje consigo treinar todos os dias, porque eu já passei tantas vezes pela frustração de falar que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia começar a treinar e eu não ir, né, ou então falar que não ia treinar porque eu tinha que trabalhar e trabalhar naquele dia, mas não valeu a pena a falta do meu treino no meu dia, que eu entendi que não era tirando o treino do meu dia que ia me fazer ter mais tempo para trabalhar nessas demandas ou urgências que apareciam no meu trabalho. Eu falei sobre isso com ele nesse dia e eu vou falar sobre muito mais sobre isso aqui nesse vídeo hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Rita e há 2 anos eu decidi que eu iria treinar, né, o máximo de vezes constante durante o ano. Eu me comprometi comigo mesmo a treinar o máximo possível. E já entrando no primeiro ponto, né, o porquê eu decidi fazer isso. Quando eu comecei a treinar, eu não estava satisfeita com o meu corpo, né, eu não estava feliz com o meu corpo, eu não me sentia bem, né, eu não estava no estado obesa, muito acima do meu peso, mas eu também não gostava dele, eu sentia que eu tinha muito a melhorar. E aí, foi a pandemia isso, 2020, eu decidi que eu iria começar a treinar e que eu queria manter isso, né, ali pelo um longo tempo. Eu queria que isso fizesse parte da minha vida, porque só assim eu conseguiria ter o corpo que eu queria, né, com a constância. Se você treinar e você parar, o seu corpo ele regride, né, ele volta, você começa a ter mais gordura, começa a se sentir mais fadigado, você começa a perder os efeitos, né, do benefício ali do treino. Então, primeiro, eu estava num estado de insatisfação. E eu falei pra ele, Vinícius, eu não sei se eu vou ficar falando o nome dele aqui ou não, mas enfim, Pedro, João, qualquer pessoa, eu falei, meu amigo, primeiro passo, você tem que se sentir inconfortável, né? Se sentir inconformado, digamos assim, com o estado que você está atualmente, né? Enquanto para você for confortável continuar nesse estado sem alterar a tua rotina, sem colocar o treino como prioridade, você vai continuar. Então, por exemplo, no meu caso, eu não aguentava mais o meu corpo, eu queria mudar ele. E eu sentia que eu conseguia fazer muito melhor do que eu fazia naquela época, né? Então eu tava comendo muita besteira, não treinava regularmente, não tinha o hábito de treinar. E eu falei, eu quero mudar, eu não quero mais ficar desse jeito. Então o que é que eu preciso fazer para mudar? Então esse é o primeiro ponto, né? Você se sentir insatisfeito, sentir essa insatisfação e ver que não tem nada mais tão importante do que aquele treino que vai trazer resultado positivo na tua vida. Eu vou falar 3 pontos aqui, basicamente, para a gente priorizar o nosso treino, independente do que vai acontecer nele, se vai ter um projeto muito grande que você tem que trabalhar, se aparecer uma emergência de última hora, se tem que entregar para amanhã o projeto, seja com o que lá você trabalha, qualquer coisa, mas com você colocar o treino como cerne principal, como se fosse algo que você tivesse que fazer todo dia, você manter aquilo como uma rocha, você vai fazer independente de ter ou não trabalho, ter ou não demanda, vai ser a sua prioridade. Você vai fazer aquilo no seu dia como principal, você tem que terminar seu dia fazendo aquilo. E o primeiro ponto que eu vou falar é o motivo do porquê a gente faz isso, né? Porque a gente coloca sempre o emprego, o trabalho como prioridade, no lugar das nossas próprias prioridades, e porque a gente não nos respeitamos, né? A gente sempre consegue colocar a gente para trás e colocar o trabalho em primeiro plano, e a gente não se autorrespeita. Vou falar também sobre autoconfiança, né? Que seria isso, se respeitar. Como criar essa autoconfiança em você mesmo, para você confiar em você, que você vai treinar no outro dia, e também na conclusão de que nunca vale a pena pular o teu dia por causa de uma demanda, seja ela qual for, tá? Mas vamos falar lá pro começo do porquê a gente não se respeita. Ele falou pra mim o seguinte, né? Ele chegou e falou assim, eu tava treinando certinho e tudo mais, esse meu amigo, mas teve um dia que começou a aparecer tal projeto ou tantas entregas, e aí eu comecei a não ir, né? E desse não ir, fui no outro dia também não fui, porque já tinha falhado no dia anterior e fica uma bola de neve, tá? Tem vários pontos para falar sobre isso, mas o primeiro, no caso dele, ele estava iniciando, ou seja, ele não tem o hábito, já com ele antigo, de treinar regularmente. Então, quando é como se você estivesse numa caminhada, certo? E quando tá nessa caminhada, vai aparecer obstáculos no caminho, e aí, como você não tem o hábito de continuar indo reto, quando aparece uma pequena pedra no caminho, você faz o quê? Ops, o caminho tá fechado, vou ter que voltar, vou ter que parar por aqui e não posso continuar. Então é basicamente isso que acontece quando você não tem o hábito do treino na tua vida, ou qualquer hábito que seja. Qualquer pequeno obstáculo, você usa aquilo como desculpa para não avançar ou não progredir. No caso dele, ele estava lá, treinava 1, 2, 3 dias, chegava o obstáculo, que seria, tem demanda para amanhã, tem tantas artes para entregar amanhã, putz, não vou treinar hoje de manhã, porque eu preciso trabalhar mais para entregar isso a tempo.
tá? Eu já vou dizer o porquê isso é balela, isso não funciona. Em alguns casos específicos sim, mas como isso é desculpa que a gente mesmo usa pra gente se auto-sabotar, tá? Mas isso acontecia. Ele usava desculpa, a gente usa desculpa pra não ir. Então, como você pode fazer para que essas desculpas não seja maior? Primeiro, confiando mais em você. Como assim? Eu hoje já sei o benefício que o treino tem no meu dia. Eu já sei o quanto eu me sinto melhor, mais ativa, quanto eu durmo melhor, o quanto eu penso, me concentro melhor nos dias que eu treino, tá? E isso faz parte da minha rotina. Então, eu sei que nos dias que eu não treino, toda a minha rotina fica bagunçada mentalmente porque eu sei que eu faltei alguma coisa, tá? Então, por já saber o benefício do meu treino, o que é que eu fiz, né? Eu priorizei, literalmente, coloquei a primeira coisa que eu faço no meu dia, ou segundo, né? Geralmente eu leio ali, mas eu vou treinar logo cedo. Por quê? Nos dias que eu não faço isso, durante o dia, então 9 horas, 10, 1 hora da tarde, 4 horas da tarde, pode aparecer, digamos assim, compromissos inesperados, né? Alguma coisa que não foi planejada ali, alguma emergência, e eu vá fazer isso. E nesse eu ir fazer isso, isso pode tomar muito tempo. Então, se eu não fui logo pela manhã, eu coloquei aqui às 4 da manhã, e se aparecer algum trabalho, algum projeto do meu dia que passe mais de 4 horas, que eu tenho que ficar mais tempo, o meu treino, que já não era fácil pra mim ali, né, porque eu comecei recentemente, no caso dele, a treinar, ele vai sumir. Eu vou falar o quê? Não vou treinar hoje. Por quê? Porque isso aqui é prioridade. E porque ele não se respeita a esse ponto. Ele não consegue entender o benefício que é o trabalho, o treino na vida dele. Ele precisa trabalhar, isso é fato. Mas o fato dele tirar 1 hora do dia dele não vai fazer ele entregar as 390 mil demandas que ele tinha para aquele dia. Então ele ainda não se conhece, ele ainda não se respeita ao ponto de priorizar o que faz mais bem para ele, digamos assim, o que faz ele se sentir melhor. E ele falou para mim, né? Nos dias que eu treino, eu dormia melhor, acordava melhor, me concentrava, me sentia mais disposto. Ele sabe os benefícios. Só que ele ainda não entendeu, de fato, né, o quão aquilo é benefício para ele. Ele ainda não conseguiu perceber, porque ele não criou o hábito ainda. Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é se tornar cada vez mais autoconfiante. Por exemplo, eu confio em mim para ir treinar amanhã. Amanhã eu tenho que correr 5 quilômetros. Eu confio em mim para ir. Por que eu confio em mim? Porque eu falei para mim mesma que eu tinha que treinar hoje. Eu fui, eu falei para mim mesma que eu tinha que treinar ontem. Eu fui, eu falei para mim mesma que eu tinha que treinar tal dia. Eu fui. Então, assim você constrói autoconfiança. É quando você fala que vai fazer uma coisa e você efetivamente faz. Então, se eu falo para mim que amanhã eu vou passar o dia sem comer chocolate e eu vou lá em como, eu não estou confiando na minha própria palavra. Eu estou perdendo a confiança de alguém que é a mais pessoa importante para o meu sucesso, que seria eu mesmo. Eu estou falando que eu não acredito em mim mesmo. E quando isso acontece sucessivas vezes, você perde a confiança em si mesmo. Então você já acorda no outro dia com a confiança muito baixa. E isso afeta de forma negativa todo o restante. Teu trabalho, teu treino, tudo que é prioridade para você, ela baixa um pouco. Porque você perde a confiança em si mesmo. E quando você perde a confiança em si mesmo, todo o resto fica mais fragilizado, causando, né, essa falta de foco no treino, digamos assim. Então, esse seria o primeiro ponto. Falar e se comprometer mais com você mesmo e cumprir, né? A forma de você fazendo isso é falar e realmente fazer aquilo. Então, a melhor dica seria começar pequeno. Então, amanhã eu vou acordar 30 minutos mais cedo. Amanhã eu vou dormir 30 minutos mais cedo, porque eu sei que isso vai afetar positivamente o meu treino no outro dia. Eu vou conseguir treinar melhor, parará. Seria isso. Comece pequeno e se comprometa consigo e cumpra para você ter mais autoconfiança, que a autoconfiança vai fazer você se comprometer mais consigo mesmo para te trazer os benefícios que você precisa para o teu dia. E aí, outro motivo, né, que eu acredito que seja muito comum da gente sempre priorizar o outro, né? Então, meu chefe, meu trabalho, minha família, e priorizar pouco a nós mesmos, é porque a gente não se respeita, né? Voltando para aquele ponto de autoconfiança, a gente não se respeita o suficiente. Então, se eu, Maria Rita, tenho uma visão que eu quero ficar com, sei lá, correr 21 quilômetros, quero perder tantos quilos, quero ter tanto massa de músculo, eu tenho um objetivo na minha mente que as outras pessoas não têm. A outra pessoa não tá nem aí para o teu objetivo de emagrecer, para o teu objetivo de ficar mais forte, ficar mais inteligente. Ela não está nem aí. As outras pessoas têm os próprios objetivos delas. E aí, se você, que é a pessoa que está interessada em ganhar peso, que está interessada em perder peso, em ficar mais inteligente, ficar rico, se você não priorizar aquilo que você acredita, unicamente você acredita naquilo, as outras pessoas não vão. Eu quero dizer com isso, se você colocou amanhã que quer correr
5 quilômetros, quer começar a ir pra academia, quer ir pra academia de 5 horas da manhã, 5h30, não importa. E se uma pessoa chegar na noite anterior e falar, fulano, vamos amanhã à noite pra uma festa, vamos amanhã à noite pra uma pizzaria, e vamos de 8 horas, vai acabar só às 10, das 10 a gente vai pra uma praça, ficar conversando. Putz, se eu falei pra mim que eu ia treinar 5 horas da manhã e tá 10h30, eu tô na rua ainda, se você for fazer a subtração aí, né, você vai dormir tarde, provavelmente lá pras 11 ou meia-noite, você ficar muito tempo ali mexendo no celular, tu vai acordar mal, indisposto, e consequentemente, tu não vai acordar na hora pra ir treinar. Que o treino era o seu objetivo, não do seu colega. Por isso que ele te chamou, ele não tem nada a ver com isso. Então, a gente não consegue se respeitar o suficiente, a gente não dá o respeito que a gente merece pelos nossos sonhos, nossos objetivos. Então, o que é que tu tem que fazer? Proteger, literalmente proteger. Eu já falei isso em outro vídeo aqui no canal sobre sistemas, tá? Que a gente precisa proteger a nossa rotina, a gente precisa proteger os nossos sistemas. Então, no meu caso, eu sei que para treinar, né, como eu vou treinar às 5 horas da manhã, eu preciso ir dormir cedo. Ontem, que era um domingo, dia das mães, eu fui dormir, era 8h30 da noite. Por quê? Já tinha feito tudo o meu dia, já tinha assistido, já tinha ido visita minha mãe, já tinha lido. Não tinha mais nada o que fazer, eu não fiquei no celular rolando o feed ali. Eu fui dormir porque eu tinha um compromisso comigo mesmo logo cedo hoje de manhã. E eu fui pro meu treino. Então o treino aconteceu porque eu priorizei o meu sistema, né, que envolve o sono ali, para que eu acordasse bem outro dia e fosse disposto a treinar. Então meu treino aconteceu mais uma vez porque eu priorizei, né, as minhas metas, os meus objetivos comigo mesmo, não de outras pessoas. Chegasse amanhã uma amiga minha e falar, vamos de noite, vamos sair, vamos pra uma pizzaria, vamos pra tal canto. Pode ser o teu melhor amigo, uma coisa que tu quer muito. Mas tem que entender que você é o único responsável por priorizar aquilo que você definiu como meta ou como objetivo na sua vida. As outras pessoas podem ou não te ajudar, mas elas não têm obrigação nenhuma nesse processo. E provavelmente a maioria só vai te puxar na direção oposta. Você que precisa ser a pessoa responsável e se respeitar ao ponto de definir aquilo como prioridade. Então, se eu sei que e agora trazendo até, por exemplo, dele e para a parte que eu tô falando aqui, que é de trabalho, né? Se eu sei que apareceu hoje um projeto de entregar, sei lá, 4 posts amanhã pela manhã, né? Eu no meu falo 4 posts porque eu trabalho como designer. Então, digamos que apareceu a entrega amanhã de 4 posts e eu tô usando na minha área, né, que seria web designer, mas pode ser qualquer outro trabalho. Mas digamos que apareceu uma demanda de 4 posts, ou então apareceu um site para amanhã e tudo mais. Primeiro, porque eu sei que eu não consigo entregar um site em um dia, né? Já descarto ali porque não seria possível. Mas supondo que eu conseguisse entregar para amanhã. Beleza, consigo entregar para amanhã. Show. Preciso de quanto tempo para fazer isso? 3 horas. Show. Eu preciso necessariamente não ir treinar para entregar esse projeto. Eu consigo entregar esse projeto, sei lá, começar às 9 da manhã e finalizar à 1 da tarde? Ou começar às 9 e finalizar às 3? Eu consigo fazer isso? Você tem que começar a perceber que se você definiu que o seu treino seria pela manhã, mantém ele lá, deixa ele presinho. Se você precisa de mais tempo do que as suas horas normais de trabalho, tenta ir dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo para fazer antes, mas manter o teu treino no lugar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes eu precisava fazer muita coisa no dia seguinte e eu não queria dormir tarde no dia anterior fazendo esses trabalhos, porque eu já parava ali, minha mente não conseguia processar. Então eu dormia um pouco mais cedo, acordava um pouco mais cedo, mas mantinha meu treino. Eu, às vezes, trabalhava antes de treinar para não mexer no meu treino, porque eu sei que se eu mexesse nele seria bem pior, né? Então, mais respeito e compromisso com aquilo que a gente se propõe a fazer e que são benéficas para nós mesmos. Quando a gente entende isso de fato esse benefício, a gente para de se auto-sabotar e de colocar os outros como prioridade, quando, na verdade, a única coisa que a gente deveria colocar como prioridade seriam nossos objetivos e nossas metas ali, a longo prazo, a curto prazo, aquilo que é importante pra gente, né? Porque cada pessoa está fazendo isso agora e a gente precisa entender e tocar disso de forma mais rápida possível. Eu acho que seria isso, o que eu queria falar nesse vídeo, mas que, mais uma vez, reforçando que nunca vale a pena, repito, nunca vale a pena, trocar aquilo que é prioridade pra gente, que vai fazer a gente se sentir melhor, render mais, por algo secundário, né? Então, no meu caso, já priorizei a minha saúde, já sei que isso é importante para mim. Eu não troco meu treino, minha rotina matinal, digamos assim, que é aquele que faz meu dia ser muito melhor, por praticamente nada, né? Tem dias, tem exceções, claro, tem dia que você vai acordar tarde, tem dia que vai precisar sair com a família, show de bola. Mas eu tô falando no conjunto maior. Eu consigo ser muito mais consistente durante o ano do que
no começo, quando eu tava começando, quando eu treinava um dia, falhava, treinava outro, falhava. Consigo treinar a semana inteira. Semana passada eu treinei segunda a sábado, né? Domingo eu descansei. Hoje, na segunda, voltei ativamente para os treinos e segue, né? Até porque eu tenho intensidade maior de treino, eu faço outros esportes, então eu consigo ter esse descanso e ainda assim me comprometer mensalmente, anualmente a treinar constantemente. Então você cria isso, se tornando mais autoconfiante, confiar em você mesmo, falar e fazer. Como eu faço isso? Comece pequeno, me comprometendo a acordar mais cedo, a ler 10 páginas, começa pouco e vai aumentando com o tempo. E segundo, criando essa autoconfiança que vem a partir desses pequenos compromissos. E o segundo é se respeitar mais, né? Respeitar os teus sonhos, os teus objetivos. Né? Então, eu acho que o vídeo é esse. Mais uma vez, não vale a pena trocar aquilo que traz benefícios para você a longo e a curto prazo, que seria a atividade física e o treino, né, naturalmente, para algo que provavelmente poderia ser feito em outro momento, provavelmente você poderia conseguir um prazo maior, provavelmente você conseguiria ajustar isso de outra forma que não tirasse o treino da tua rotina. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se inscreve aqui nesse canal, deixa o like se gostou do vídeo, ou então compartilha se você faz de alguma outra forma para manter o treino na tua rotina, ou se você não conhecia essa forma de se ter mais autoconfiança, né, em você em relação ao treino. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal